Fala galera, professor Rigueto, para nós trabalharmos agora com o rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Termo esse que não é mais utilizado, né? A gente usa hoje a figura do servidor público, mas o rito ainda previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal traz essa nomenclatura, né, de funcionário público em si. O artigo 514 em si traz essa possibilidade. Pessoal, assim, como é que eu quero fazer a divisão desse conteúdo com vocês? Para que nós possamos trabalhar com o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, que pega do 513, né, ao 518. Nós vamos fazer uma leitura desses artigos em si. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é que vocês possam abrir o Código Penal no artigo 312, e provavelmente eu vou dividir o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos em 2 ou 3 partes. Né? A primeira parte eu vou trabalhar com os crimes do Código Penal, a segunda parte eu devo trabalhar, né, com a redação dada do Código de Processo Penal e, por último, a figura do rito processual. Se não der em 3, a gente divide em 4 partes, a gente vai fazendo e vou sempre nominando para vocês ali no YouTube a ordem dos vídeos que devem ser assistidos. Tá? Primeira situação, então, é abrir o Código Penal no artigo 312. Eu vou ser obrigado a fazer uma passagem por esses crimes para que a gente possa compreender algumas situações. Alguns deles eu vou comentar, outros eu vou pedir para que você faça determinadas anotações. Então preste atenção, acompanhe artigo por artigo no Código Penal, a partir do artigo 312, porque isso vai ser de grande valia lá na frente quando nós tratarmos do rito processual. Perfeito? Abrindo o artigo 312, vamos abrir aqui o Código Penal, Código Penal, tá? A gente tem que ter o Código Penal nas mãos, né? Compilado certinho, com a parte toda do artigo 312 para frente, tá? Se nós formos olhar do artigo 312, sofreram algumas alterações, né? E em 2019, e eu acho que é importante a gente acompanhar o código, com toda a tranquilidade do mundo ali. Primeira situação é a seguinte, então, tá? Vamos por partes aqui. O artigo 312 trata do crime de peculato. Peculato nada mais é do que aquela apropriação indébita praticada por funcionário público. Se você acompanhar, eu não vou destrinchar cada crime, porque essa matéria é do 5º período de Direito Penal Especial. Nós estamos em processo penal, em ritos. Mas eu quero que você acompanhe comigo o seguinte. Artigo 312, peculato, tem pena de 2 a 12 anos de reclusão. É o servidor público que se apropria de bens ou valores, tá? 2 a 12 anos de reclusão no peculato. No seu parágrafo 2º, traz o peculato culposo. O funcionário concorre culposamente, negligência, imprudência ou imperícia para o crime de outrem. Esse eu quero que você grife, porque ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano o peculato culposo. Tá? Outra situação que a gente pode puxar aqui, que daí eu sempre vou estar vinculado aos artigos que falam sobre pena, tá? Outro que fala sobre pena aqui é o 313, chamado peculato mediante erro de outrem, tá? A pessoa que recebe um bem ou um valor e se apropria, né, por erro de outra pessoa, percebeu que a pessoa errou e aproveitou-se desse erro para ficar com o bem. A pena é de 1 a 4 anos no 313, tá? Depois do 313 foram inseridos o 313A e o 313B. O 313A fala da inserção de dados falsos em sistema de informação, né, com pena de 2 a 12 anos de reclusão, o 313A. Vamos dar um exemplo aqui que aconteceu no Alto Vale, a acusação que recaiu sobre um senhor, do qual trabalhava na delegacia, na regional, e diziam, né, a denúncia diz que ele inseria dados falsos no sistema de informação para aprovar determinadas pessoas na obtenção da CNH. Não ficou provado isso, né, mas a acusação recaía sobre nesse sentido, inserção de dados falsos em sistema da administração, né, de informações a ponto de conseguir uma vantagem que seria a CNH. Então o 313 com pena de 2 a 12, eu mandei que tu grifar, eu pedi para você grifar 312, parágrafo 2º. Os demais eu apenas estou comentando. Então falamos do 312, o 312, parágrafo 2º, grifa, 313, 313A. O 313B é a modificação ou alteração não autorizada
de sistemas de informação, tá? Esse eu quero que você grife, porque tem uma pena de 3 meses a 2 anos, e se você está estudando comigo desde o início, está acompanhando os vídeos, já está percebendo o porquê que eu quero que você grife esse daqui, já vou entender qual é a razão. 3 meses a 2 anos, 313B, quem modifica ou altera sem autorização um sistema de informação da administração pública em si, tá? 314 fala sobre extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Tem pena de 1 a 4 anos, não precisa grifar. Servidor público que extravia, sonega, esconde, inutiliza livros ou documentos que ele tenha posse, né, em razão do cargo. Tá? 315 tem pena de 1 a 3 anos ou multa. Eu quero que você grife, quero que você faça uma reflexão sobre 315. Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Grifa. E esse crime parece ser grave, mas ele não é tão grave assim, por isso a pena é pequena. E por que ele não é tão grave assim? Porque o 315 ele reporta não a corrupção, a ficar com o dinheiro público, e sim a dar destinação diversa desse dinheiro público. Ao invés de eu fazer sistema de dutos para esgoto, rede de esgoto e água, eu simplesmente, na verdade, faço o paisagismo de uma praça. Ao invés de eu, por exemplo, asfaltar uma via, eu faço um calçamento numa outra rua. Ao invés de eu destinar para a saúde, eu faço para pintura da via pública. Ó, a destinação é diversa do que a lei está impondo. Vem o PAC, Processo de Aceleração do Crescimento, na época da Dilma, do Lula, né, que destinava, em tese, verbas para determinadas situações e, consequentemente, se eu destinasse a verba ali, eu incorreria no 315. É mais uma questão de improbidade administrativa do que propriamente dito, né, do crime de tão pequeno que é. Bom, o 316, tá? Teve uma alteração na pena, porque o 316 ele era o crime de concussão, tá? Teve uma alteração na pena agora em 2019, tá? Finalzinho de 2019, com o pacote anticrimes, certo? Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Era de 2 a 8, passou a ser de 12 a 12, mesma pena do peculato. E eu digo para você assim, qual é a diferença do 316 para o 317? Eu brinco sempre com os alunos, é a educação do servidor público. No 316 eu exijo uma vantagem indevida, enquanto que no 317 eu solicito uma vantagem indevida. Perfeito? Então, 2 a 12 anos, só anota que teve alteração na pena, né, para você não ficar no equívoco. O parágrafo 1º, chamado excesso de exação, é quando o funcionário exige um tributo ou contribuição social de que sabe ou deveria ser indevido, ou quando emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Então, é um excesso na exigência. Tem pena de 3 a 8. E ainda o parágrafo 2º, quando ele desvia em proveito próprio de outro e o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, também pena de 2 a 12 anos. Então, nenhum desses eu preciso que grife, porque as penas são elevadas de 2 a 12 anos ou 3 a 8 no caso do parágrafo 1º. Tá? No 317, aí nós temos a chamada corrupção passiva. Eu quero que você faça uma ponte aqui, uma anotação, para linkar com o 333. O 333 é a corrupção ativa. Enquanto que eu, funcionário público, solicito ou recebo uma vantagem, eu estou na corrupção passiva. Enquanto você, particular, oferece ou promete uma vantagem, para o funcionário público você comete a corrupção ativa. Você está no 333, eu fico no 317. A minha pena é de 2 a 12 anos, tá? No 317. Se você olhar o parágrafo 2º, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício por infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, entre alguém foi o corruptor e passa para o funcionário, e o funcionário deixa de fazer por influência desse terceiro, a pena é de 3 meses a 1 ano ou multa, grifa o 317, parágrafo 2º. Terceiro crime que nós estamos grifando, 317, parágrafo 2º. Tá?
318, facilitação de contrabando e descaminho. Amarra esse 318, faz uma flechinha, anota lá, 334. Eu até vou abrir o código aqui, porque o 334 também sofreu alteração. Eu gostaria que vocês analisassem, porque o 334, ele tem pena de 1 a 4 anos, certo? Para o descaminho, e o 334A, certo? Com pena de 2 a 5 anos, que é o contrabando. Eu vou explicar rapidamente qual é a diferença de um e de outro. O que importa para nós aqui é o 318, que é a facilitação de contrabando e descaminho, que tem pena de 3 a 8 anos, não precisa ser grifado. Mas qual é a lógica aqui? Contrabando é você importar ou exportar mercadorias proibidas. Descaminho é importar ou exportar as mercadorias permitidas, porém ilidindo, não acolhendo, não recolhendo tributo. Eu fui para os Estados Unidos e trouxe 5 iPhones 11 Plus. Posso? Posso, desde que eu pare na alfândega em Guarulhos e recolha, por exemplo, o tributo correspondente. Aí eu posso ir para a Argentina, comprar o Paraguai, comprar 10 mil reais em mercadorias? Posso, desde que eu pare na Ponte da Amizade e recolho o tributo. Se eu estou trazendo a mercadoria legal e não recolho o tributo, eu pratico o descaminho. Se eu estou indo para o Paraguai trazendo cigarro, que a legislação brasileira proíbe a importação, eu cometo contrabando, certo? Contrabando. Agora, o servidor público que facilita o contrabando ou o descaminho incorre no 318 com pena de 3 a 8 anos. Tá? 319 e o 319A, que é a prevaricação, né? E uma outra modalidade de prevaricação que a gente tem. Então, primeira prevaricação tem pena de 3 meses a 1 ano, grifa. E o 319A, que é permitir que o celular entre no estabelecimento prisional, também com pena de 3 meses a 1 ano, grifa também, porque é importante esse 319 e o 319A, os dois com penas de 3 meses a 1 ano. Tá? Na prevaricação, ela é muito parecida com a corrupção, seja ela passiva ou ativa. A ideia, na verdade, da corrupção é que sempre haverá uma vantagem indevida, enquanto que na prevaricação não há vantagem. Na prevaricação, na verdade, há um interesse pessoal. Eu permito que você abra o teu estabelecimento em época de pandemia porque eu sou teu amigo, eu sou do governo, eu sou do Poder Executivo, ou da polícia, eu sou de qualquer órgão de fiscalização e permito porque você é amigo meu, eu não estou ganhando nada com isso. Pode abrir que eu permito. Eu permito que você pesque na reserva do Arvoredo, a área de preservação permanente. Escuta, eu não autorizo que você tenha alvará para abrir uma pizzaria aqui. Mas por que não? Se eu preenchi todos, porque eu não quero, não vou com a tua cara. Tá vendo? A prevaricação tem um sentimento pessoal, enquanto que a corrupção ativa e passiva tem uma vantagem indevida. O 319A, inclusive, vincula a chamada relação do celular, dos meios de comunicação dentro do estabelecimento prisional. O diretor, o agente público que permite que um celular entre na cadeia, incorre no 319A com pena de 3 meses a 1 ano. Isso aqui é até engraçado porque dificilmente a gente vê estourar a corda para o diretor do estabelecimento ou para o agente prisional. Porque o agente penitenciário não é difícil de você ingressar com o celular ali dentro. Então é muito mais fácil estourar para o preso e ocorrer um cometimento de uma falta grave e, consequentemente, você ter uma regressão de regime, uma transferência para um RDD, que é um regime disciplinar diferenciado, do que o cometimento de um crime praticado pelo diretor ou pelo agente. Muito difícil incorrer no 319A. 320. Nós temos a figura da advocacia administrativa, lembrando aqui que a pegadinha de prova, 320 é a condescendência criminosa. Isso aqui é bem simples, tá? 320. Grifa também, porque tem pena de 15 dias a 1 mês. É o funcionário que, por pena, por indulgência, ele deixa de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração. Ou, quando lhe falta competência, deixa de levar o conhecimento da autoridade competente. Eu e você somos soldados. Tá? Não, você é soldado, eu sou tenente, eu tenho que, você é meu subordinado, eu tenho que punir você por um fato que você cometeu, mas por pena eu deixei quieto, eu cometi condescendência criminosa. Se nós somos soldados e você comete um ato, eu devo levar ao meu superior. Se eu não levar por pena ou indulgência, eu cometo um crime. Advocacia administrativa, 321, pode grifar. 1 a 3 meses. Não é advogado sujeito ativo. O sujeito ativo é funcionário público. É que advogar significa falar em nome de outrem. Automaticamente, a advocacia administrativa é você, servidor público, patrocinar, direta ou indiretamente, um interesse privado perante a administração, valendo-se da condição de funcionário público.
você defende os meus interesses com unhas e dentes, você não tem a imparcialidade, a transparência, a lisura na tua função, você está tomando as minhas dores, tá? Advocacia administrativa. Depois, nós temos o 322, que é o crime, de violência arbitrária. Esse artigo 322, anota do ladinho assim, ó, revogação tácita. Lembra da diferença da revogação tácita e da revogação expressa? A expressa, a lei diz, a tácita você entrou uma nova lei tratando do mesmo assunto. Nós estamos falando de 1941. Consequentemente, uma revogação expressa viria a lei tratando. Não é, ela é tácita. Qual lei? A antiga lei 4898 de 65, que agora, em 2020, entrou em vigor a nova lei do abuso de autoridade. Então, o 322 nada mais é do que o abuso de autoridade. Então, não se trata mais do 322, e sim da nova lei do abuso de autoridade. 323, tá? O 323 eu quero que você grife o caput, tá? No abandono de função, com pena de 15 dias a 1 mês, o parágrafo 1º, tá? Com pena de 3 meses a 1 ano, e não vai grifar o parágrafo 2º porque tem pena de 1 a 3 anos. É o abandono de função, certo? Depois, se resulta prejuízo público e se houve em lugar de fronteira. Quando for em área de fronteira, que é de 1 a 3 anos, tu não grifa. Mas o 323 caput, o parágrafo 1º, em que as penas são de 15 dias a 1 mês e de 3 meses a 1 ano, grifa, porque você vai entender lá na frente. 324, exercício ilegalmente antecipado ou prolongado. Tá? Ele tem pena de 15 dias a 1 mês, pode grifar. Servidor público que antecipa a sua função pública sem antes ter sido empossado, ou prolonga a sua função pública, mesmo depois de ter sido oficialmente exonerado. Não tem lógica, caberia, na verdade, o crime do 324, com pena de 15 dias a 1 mês. 325, fala, na verdade, da violação do sigilo profissional. Eu quero que você grife o caput, que tem pena de 6 meses a 2 anos, e depois vai ter o parágrafo 2º, com pena de 2 a 6 anos, senão não vamos grifar. É quem viola o sigilo profissional. Quem lembra aqui do caso do deputado federal Protógenes, ex-delegado da Polícia Federal, que violou na época, salvo engano, fotos do dinheiro na cueca do deputado lá da época do mensalão, bem no início do mensalão. Então, automaticamente, a violação do sigilo funcional do caput, com pena de 6 meses a 2 anos, se grifa. O parágrafo 2º, que se a ação resulta dano à administração, com pena de 2 a 6 anos, não vai fazer, na verdade, nenhum grifo. Tá? O 326, certo? Que é violação do sigilo de propósito e correspondência, você vai anotar também do ladinho revogação tácita, tá? Revogação tácita pela lei 8666 de 93. É a lei que trata da licitação. Esse artigo não se trabalha mais no 326 do Código Penal, e sim você vai trabalhar com a lei 8666 de 1993, lei mais nova, logo revogou tacitamente a lei. Então vamos colocar ali, lei 8666/93, tá? É uma lei, na verdade, que acabou revogando tacitamente, tá, o artigo 326. E por fim, certo? Eu quero que você veja o 327, porque o 327 é aquele artigo que trata de quem é o funcionário público, ou no caso o servidor público, aquele que transitoriamente ou sem remuneração exerce cargo, emprego, função pública. Equipara-se cargo em confiança, estagiários, mesário de eleição, jurado no tribunal do júri, tá? Estagiário do fórum da delegacia, toda vez que você estiver exercendo uma função pública em si, direto ou indiretamente, voluntário ou não, você vai estar sendo equiparado a funcionário público. Perfeito? Bom, nós fizemos uma abordagem geral de todos os crimes funcionais, lembrando que funcionário público não pode cometer o crime de tortura, previsto lá na lei 9455 de 97, um funcionário público pode cometer tráfico de drogas, um funcionário público pode cometer diversos outros crimes. Esses são os crimes funcionais previstos no Código Penal, existem demais crimes como tráfico, tortura, dentre outros. Fechou? Funcionário público, parte 1, depois a gente volta com a leitura do Código de Processo Penal na parte 2, e depois você vai entender o porquê que nós falamos das penas, eu pedi para você grifar determinados crimes, quando nós entramos na parte 3 e assim por diante do rito processual. Beleza? Até o próximo vídeo do funcionário público, do rito especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Valeu!